Então, pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à aula da semana passada, né? Sobre ondas eletromagnéticas, que a gente está ainda olhando, né? As propriedades das ondas, né? Da onda eletromagnética, né? O que que aí revisando o que que a gente viu na aula passada, né? Que o campo elétrico e o campo magnético eles respeitam uma equação da onda, né? Que é essa derivada segunda espacial com uma derivada segunda temporal, né? Igual a uma derivada segunda temporal proporcional. E essa constante de proporcionalidade é a velocidade da onda. No caso das ondas eletromagnéticas, é a velocidade da luz, né? Nós vimos também que soluções do tipo R-CT são soluções da equação da onda, né? Que é uma função do tipo propagação, que os campos elétrico e magnéticos eles são ortogonais sempre e eles se propagam ainda ortogonais à propagação. Então, por exemplo, nesse desenho a gente tem a propagação na direção Z, o campo elétrico na direção Y e o campo magnético na direção X. Isso então, por exemplo, é uma onda eletromagnética possível, tá? Então foi isso que a gente viu na aula passada, né? Além de uma revisão sobre equações de Maxwell e os teoremas referentes para escrever as equações de Maxwell em sua forma diferencial. Tá? Então vamos partir disso, né, que a gente viu na aula passada para ver algumas propriedades da onda eletromagnética, né? E uma das coisas importantes da gente lembrar é que e foi uma das coisas que deixou essa resolução de Maxwell um pouco descrente para alguns cientistas no século XIX foi que o campo elétrico e o campo magnético eles não precisam de um meio para se propagarem, né? Eles existem independente do meio. E até então a gente tinha todas as ondas conhecidas, né? A onda sonora, que já eram catalogadas, ondas sonoras, ondas em uma superfície, de um fluido, essas coisas todas, elas dependiam de um meio, né, para existir, né? Então, por exemplo, não existe ondas som no vácuo, né? Que é a ideia do por que Star Wars não é realista, né, no sentido científico, dado que você escuta as naves voando e os tiros. Tirando que existe sabre de luz, mas detalhes. Mas falando dessa parte específica do som no vácuo, né? Então, então existia aí essa ideia que bom, então não depende, então assim, ela existe independente do meio, isso é uma das coisas. Mas tem uma característica das ondas que sempre que se mantém, né? Então assim, por mais que não exista meio, todas as outras características não dependa do meio no sentido de vai mudar só a velocidade, mas não precisa existir o meio para a onda se propagar, ela não precisa do meio, né? Ela não depende do meio para se propagar, ela é uma propriedade externa ao meio, ela mantém todas as outras características de onda, né? E é isso que a gente vai ver nessa aula. E a primeira é uma onda, ela não propaga, por exemplo, matéria, né? Por exemplo, uma onda de som
é um deslocamento no ar, mas não quer dizer que o ar que está perto, por exemplo, da minha boca, que está chegando no microfone, as partículas saem da minha boca e vão para o microfone, né? O que você está propagando é uma energia, momento, essas coisas. Então a gente vai ver essas propriedades, né? E a primeira é a energia, né? Então, se a gente for pensar aqui na propagação da energia de uma onda eletromagnética, a primeira coisa que a gente deveria olhar é a densidade de energia de um campo eletromagnético, que depende só dos campos, né? Então a gente tem aqui essa primeira equação. Essa primeira equação aqui, que é a equação que a gente viu em fenômenos eletromagnéticos, né? A dependência do campo ao quadrado e do campo magnético ao quadrado e do campo elétrico ao quadrado, né? Então, se a gente está falando de uma propagação, a gente está falando de uma variação temporal no espaço, né? Então, algo que o campo está, vamos dizer, confinado, por exemplo, um pulso está confinado em uma parte do espaço do tempo, ele vai se propagar no tempo. Então, essa propagação do tempo vai nos dar a ideia, né, se a gente olhar a variação do tempo, da densidade de energia no tempo, a gente vai saber como que essa onda se propaga no espaço, né? A gente vai conseguir fazer essa relação, né? Então, o que eu faço aqui? Eu derivo a densidade de energia eletromagnética no tempo, né? Aqui a gente não tem uma dependência a dependência temporal só está nos campos, né? Então eu derivo aqui pela regra da cadeia, né? E aí temos essa equação, tá? Mas essa equação, a princípio, não nos diz nada. Então vamos tentar pegar essa equação e reescrevê-la usando as equações de Maxwell, né? Como a gente tem essa dependência temporal aqui, ó, a derivada temporal do campo elétrico e a derivada temporal do campo magnético, nós temos que a derivada temporal do campo elétrico a gente consegue associar com o campo magnético a partir da lei de Ampère-Maxwell. E a derivada do campo magnético a partir da lei de Faraday. Então, eu vou substituir aqui, né, a derivada temporal pelo rotacional do campo magnético e essa derivada temporal do campo magnético pelo rotacional do campo elétrico, pela lei de Faraday, tá? E aqui aparece um μ0 e ε0 que vai cortar com esse aqui, né, nesse primeiro termo, que vai sobrar só 1 sobre μ0 nos dois termos. Então a gente tem isso aqui. E rotacional do campo magnético menos B rotacional do campo elétrico. Isso aqui existe uma identidade, tá? Meio que uma regra do produto do rotacional, tá? Que a gente pode usar, que é essa aqui, ó. Tá? Então o divergente do rotacional do campo elétrico e do magnético é isso aqui. Isso vale para qualquer campo, tá? Qualquer vetor. Isso aqui é sempre verdade, tá? Então, nós temos que a gente tem essa equação aqui, ó. Essa equação aqui. Essa equação é uma equação bastante conhecida, essa cara dessa equação, tá? Que a gente chama de uma equação de continuidade. Tá? A equação de continuidade é uma equação que descreve a ideia de que você tem uma energia que ela tem que, por exemplo, para ela sair de uma região, ela tem que ser contínua, de uma forma que não vai aparecer energia do nada, né? A energia tem que sair de um lugar e chegar no outro. Então todas as grandezas físicas que
tem esse tipo de propriedade que ela não surge do nada. Geralmente a gente está falando de grandezas extensíveis, né? Então, massa, carga, energia, todas essas grandezas, elas são grandezas que eu tenho que ou colocar, né? Então, se eu pensar num potinho, eu coloco essas coisas dentro de um potinho, ou eu tiro elas do potinho. Então, ela sempre, eu não consigo criar ela do nada lá dentro, né? Mesmo se a gente está pensando em quântica, se a gente está pensando em relatividade, né? O que, por exemplo, a relatividade faz é que ela junta, né? Então você vai ter uma equação da continuidade energia-massa, né? Então vai aparecer um termo extra aí nessa equação. Mas não importa. Ainda é uma equação da continuidade, tá? Ela não sei, vocês já chegaram a ver esse tipo de equação? Ou é a primeira vez que vocês veem esse tipo de equação? Tá. Essa equação existe. Aí fica um pouco eu posso até mandar umas notas de aula que eu fiz, que você consegue mostrar. Isso eu geralmente faço essa conta em Eletro 2, quando eu dou Eletro 2, que você consegue mostrar que a equação de Ampère ela está errada, ela falta um termo, porque ela não respeita a equação de continuidade das cargas. E o termo extra de correção que Maxwell coloca, ela faz com que a equação da continuidade de carga seja respeitada. É bastante interessante. Essas equações de continuidade, elas são equações de consistência, né? Elas geram restrições ao campo, ao campo de tal forma que você não permite a propriedade, né? Que você não permita criação ou sumir algo do nada. Então é essa a ideia. Tá? E aí a gente tem então que a gente tem a propriedade que a gente está olhando, né? A continuidade, que aqui no caso é a energia. E a gente tem esse vetor aqui dentro, né? Que é um vetor de propagação dessa propriedade. Tá? Aqui, no caso dos campos eletromagnéticos, né? Então vinculado à densidade de energia eletromagnética, a gente tem um vetor de point, tá? Que é esse vetor aqui que está dentro aqui, ó, dessa equação, tá? Que é o E VEC B dividido por μ0. Esse vetor, tá? Veja que ele nos dá a direção que a energia está variando, tá? E se a gente for pensar, a onda, em uma onda, ela é uma propagação de energia, né? Então é uma energia, uma quantidade de energia se propagando no espaço, né? Isso é uma onda, né? Então, para o caso da onda eletromagnética, eu esperaria que esse vetor de propagação da energia eletromagnética fosse na mesma direção que a propagação da onda. E é exatamente isso que acontece, né? Então, se eu tenho os campos elétrico e magnético definindo um plano, esse S está exatamente perpendicular a esse plano, normal a esse plano. E é exatamente a direção de propagação da onda eletromagnética. Tá? Então, Paulo falou aqui. Isso, Paulo, ela representa a equação da continuidade de energia, ela representa a propagação da energia. Pensa o seguinte, eu não consigo, por exemplo, eu vou fazer umas bolinhas aqui, ó. Se eu tenho um pacote aqui de energia, e aí eu vou ver esse pacote de energia aqui,
depois de um tempo qualquer. Você concorda que ele não pode sumir daqui e aparecer aqui do nada? Ele tem que, de alguma maneira, se propagar de onde ele estava para onde ele chegou. Então, o que eu estou olhando aqui? Eu tenho uma variação da distribuição da densidade de energia. Então, eu tenho um pedaço do espaço que tinha muita energia e agora não vai ter nada, né, depois de um tempo, e aqui ao contrário, né? Então, eu tenho uma variação temporal da densidade de energia. Mas como que essa variação se dá? Essa variação sempre se dá por meio de uma propagação. Uma propagação que vai, por exemplo, tirar esse pacote daqui e levá-lo para cá. E quem que define a direção que esse pacote está se propagando, como que ele está se propagando, a velocidade, etc, etc? Esse vetor aqui. Esse vetor, tá? Então ele é uma grandeza física que está em direcionamento para onde você está propagando, variando a energia. Então, para onde que a energia está crescendo ao longo do tempo? Então, isso vai definir um vetor, né, de direcionamento. E é esse vetor S que a gente chama de vetor de point. Tá? E na onda eletromagnética é exatamente isso. Então você tem essa propagação, e aí a gente esperaria que esse vetor de point, que é o vetor que dá a direção de para onde está indo a energia, a variação, né, da energia do campo elétrico, fosse na mesma direção que a onda eletromagnética. E é exatamente isso que a gente vê. Então esse vetor de point nos dá exatamente. Então ele nos dá a direção do campo da propagação da onda. Tá bom? Ficou claro agora? Tranquilo. Tá? Depois procure a equação de continuidade no Google, que vocês vão ver que tem várias grandezas físicas que respeitam essa equação. Tá? Principalmente, igual eu mencionei, grandezas que você não pode aparecer do nada. Elas estão vinculadas a uma região do espaço, coisas assim. Tá? Beleza. Um tipo de onda. Então, a gente viu que a gente tem esse vetor de point, tá? Que nos dá a densidade de energia. Eu vou mencionar agora um tipo de onda que é importante para a gente, que permite que a gente analise qualquer problema a partir delas, que são ondas planas. E aí a gente vai ver por que essas ondas planas são interessantes. Tá? As ondas planas, aí aqui eu estou descrevendo de maneira real, tá? Elas são dadas por funções trigonométricas, seno e cosseno, tá? Dessa maneira aqui, tá? Então, essa aqui é a função de onda que descreve o campo elétrico. Aqui, função de onda não no sentido de quântica, tá? Mas é uma função que é solução de uma equação da onda. Então, aqui, por exemplo, para eu definir uma onda aqui que tem o campo elétrico na direção y, né, oscilando na direção y e se propagando na direção x. Então eu posso descrever ela dessa forma: kx menos ômega t. Tá? O k, tá, é o que a gente chama de vetor de onda. Aí aqui usando uma nomenclatura, né, para a gente definir essas coisas que a gente vai usar com maior frequência posteriormente. Esse vetor de onda, ele nos dá a direção da onda.
tá? E ele está vinculado ao comprimento de onda, tá? Então 2π sobre lambda, que é o que você já tem mais familiaridade. O vetor de onda, ele está vinculado ao comprimento de onda e ele está vinculado à direção. Então, se eu estou falando aqui que está na direção x, então ele só tem uma componente na direção x, e aí quando eu faço o produto, por exemplo, de k por r, eu vou ter só kx aqui nessa situação. Então, kx menos ômega-t. E o ômega-t é a frequência angular, né, da onda. Se a gente pegar a equação da onda, substituir, fazer as derivadas, a gente vai chegar nisso aqui, né? Ômega sobre k igual a c, que é exatamente aquela relação, ou lambda f igual a c, né? Nós temos também que, se a gente sabe exatamente como que é o campo elétrico, a gente, por aquela equação que a gente viu, né, de relação do campo elétrico pelo campo magnético, a gente consegue achar o campo magnético. Então, é só fazer o produto vetorial aqui entre o versor que define a direção de propagação, que é o K chapéu. Então eu vou ter x chapéu, vec y chapéu, que vai dar z chapéu, na direção z, né? Então o campo magnético é na direção z, com amplitude, né, de oscilação é 0 sobre c, oscilando um cosseno de kx menos ômega-t. Então veja que o campo elétrico e o campo magnético, eles têm o máximo deles, né, no mesma posição e tempo, né? Então o campo elétrico tem amplitude é 0, o campo magnético é 0 sobre c, mas eles sempre estão juntos, tá? E a gente pode calcular o vetor de point, né? E aí veja que eu faço o produto agora do campo elétrico pelo campo magnético, eu vou encontrar isso aqui, né? E aí veja que está na direção x, exatamente do jeito que eu mencionei no slide passado, que fala que o vetor de point nos dá a direção de propagação da energia eletromagnética, que é a mesma direção da propagação da onda eletromagnética, né? Que a energia se propaga na direção na onda, né? Agora, eu queria que vocês notassem uma coisa aqui veja que se eu definir uma posição x qualquer no espaço e uma posição em um tempo t, eu vou ter que, para todos os valores de y e z, que é o plano que é definido pelo campo elétrico e magnético, eu tenho o mesmo valor do vetor de point, tá vendo? É mais fácil ver pelo vetor de point. Tá vendo? Todos são iguais. Qualquer ponto. Então veja que eu tenho um plano, o plano YZ, que dado um valor de x e um valor de t, eles têm o mesmo valor de S. Vai ter o mesmo valor do campo elétrico, vai ter o mesmo valor do campo magnético, mas vamos olhar para o S. Então a gente tem a mesma energia, né, em todos os pontos. Então eu consigo definir um plano que vai ter, por exemplo, eu posso definir um conjunto de planos, né, por exemplo, que são os planos onde eu tenho que o valor de S é máximo, né? Que é, por exemplo, quando kx menos ômega-t é igual a valores de nπ, né? N sendo um número inteiro, né? Aí o cosseno ao quadrado sempre vai dar positivo. Então, assim, por exemplo, isso. Então, esse tipo de onda que é definido pelo cosseno, a gente chama ele de onda plana, dado essa ideia que a gente tem planos que todos os pontos são
idênticos, tá? Todos os planos são idênticos. Ficou claro essa definição de onda plana para vocês? Sim. Ótimo. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Mais alguém? Ficou claro, né? É mais comum, tá? A gente usar, ao invés do cosseno, que é a forma real, usar a forma exponencial complexa, né? Que nada mais é a soma de cossenos e senos, né? A exponencial complexa, né? Por que a gente pode fazer isso, tá? O campo elétrico e o campo magnético são propriedades físicas que elas não dependem, elas não são mensuráveis. Tá? A gente não mede o campo elétrico, a gente não mede diretamente o campo elétrico, não mede diretamente o campo magnético. A gente mede indiretamente, né? A gente pode saber, por exemplo, o campo elétrico ou o campo magnético, dado um torque, dado uma força que aparece, mas medir o campo elétrico ou o campo magnético a gente não consegue. Então a gente pode usar números complexos sem problemas para eles, né? Porque a gente aí fica exatamente igual função de onda. Tá? Então, geralmente, quando a gente usa... vai ficar claro para vocês por que a gente geralmente usa números complexos aqui. Tá? Então, a gente tem... Então, aqui é só para fazer a mesma onda. Então, a gente tem aqui, ó, exponencial de kx menos ômega t. Aí a gente faz a mesma conta, a gente vai encontrar, né, a parte real, o campo magnético, o vetor de point, né? Do mesmo jeito, as direções não mudam, né? E veja que a gente tem aquela mesma relação que eu mencionei anteriormente. Se eu defino um ponto no espaço, né? Um ponto x em um tempo t, eu vou ter um plano em xy nessa situação que vai me definir que todos esses pontos são iguais, né? Eles têm a mesma densidade de energia, né? Eles têm a propagação da energia é igual em todos esses pontos, tá? Qual que é a principal diferença aqui que a gente tem para o caso real e imaginário, né? Aqui. No real, veja que se eu trocar x, eu posso trocar x por menos x aqui, né? E aí eu vou ter outra coisa aqui, e aí a gente consegue definir as direções, tá? E aqui fica mais claro ainda essa troca de x e menos x, tá? Por causa dos números complexos. E aí você consegue saber se é menos, a propagação é na direção positiva, e se é mais, é na direção negativa. Tá? Isso é uma característica que a gente vê. Quando a gente faz o ao quadrado aqui, isso se perde um pouco. Tá? Mas quando a gente está no número complexo, isso é mais claro que a direção de propagação. Tá? Uma das coisas importantes também da onda plana, tá? É que a gente chama ela de monocromática. Aí, quebrando, né? Mono é um, cromático está ligado à cor, né? No sentido de nós temos uma frequência somente aqui nesse problema. Então, a gente pode... Então, uma onda plana também é uma onda monocromática. Ela tem uma única frequência vinculada a ela. Tá? A gente não vai fazer contas nisso não, mas só para vocês saberem que
por que que a gente usa bastante uma onda plana escrita dessa forma, né, da forma complexa? Porque a gente consegue e a importância da onda plana é porque a gente consegue escrever qualquer onda usando uma soma infinita, né, uma superposição infinita de ondas planas, que é nada mais nada menos que a transformada de Fourier, né? A ideia da transformada de Fourier. Então, dado que eu defino uma função AK, que é como a gente tem a distribuição das ondas planas, né, no espaço, né? Aí para cada K eu vou ter um ômega, tá? Então aqui esse ômega aqui também depende de K. Então essa função A de K é como é a distribuição da energia por cada frequência, né? Que é a ideia de espectro, né? Então, por exemplo, a ideia das cores, então cada frequência eu vou associar uma cor, né? E cada cor, e se eu somar por todas as cores, né, eu vou ter o espectro da luz, né? As intensidades, né, as amplitudes da onda. Então, se eu fizer essa conta aqui, ó, se eu pegar uma onda qualquer, tá? Distribuída, pode ser pulso, pode ser luz contínua, pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser luz branca, luz de um átomo, luz do sol, não importa. Ela vai ter uma distribuição. A gente consegue definir um espectro para ela, né? Uma distribuição aqui de amplitudes, que é esse A de K. E se eu fizer a soma, né, de todas as ondas, de todos os Ks, então assim, aqui independente da direção, independente de qualquer coisa. Aqui eu defini na direção Z, mas pode ser em qualquer direção também. Eu consigo encontrar a onda completa. Então aí se é uma onda, se é um pulso, se é algo assim. Então veja que a única onda que a gente pode se chamar de monocromática é uma onda plana. Qualquer outra onda, ela não vai ser monocromática, ela vai ter alguma distribuição espectral aqui, né? O laser tem, todos têm, tá? Isso é comum, tá? E essa relação entre a função, a equação da onda que define o meu campo e esse A de K é uma transformada de Fourier. Eu não sei se vocês já viram que é a transformada de Fourier. Alguém já viu? Alguém sabe o que é a transformada de Fourier? Eu já fiz o curso, professor. Ah, legal. Vocês vão ver posteriormente, é algo bastante usado em física, dado essa relação do espectro, né? Porque tem muitas vezes que a gente mede o espectro. É bem trabalhoso as contas, mas é uma ferramenta muito importante. E ela tem vários. A gente consegue até por eletrônica fazer as transformadas de Fourier e tal. E tem alguns equipamentos que eles medem a transformada de Fourier, tá? Do sistema de uma propriedade que a gente quer. O exemplo que eu mais gosto é da cristalografia, né? Que você joga raio-x em um cristal e aí você vê um padrão de difração. E você consegue associar esse padrão de difração usando uma transformada de Fourier com a posição dos átomos dentro de um cristal. Então, isso é muito legal. Você consegue fazer isso. A gente vai ver algo parecido com isso quando a gente estiver falando de difração, que você consegue associar um padrão de difração
por uma transformada de Fourier ao objeto que você está fazendo, que a luz está incidindo. Tá? Então tem várias propriedades da transformada de Fourier. Mas aqui o que eu quero mencionar é que por que a onda plana é importante? Por que a gente vai estudar praticamente só onda plana nesse curso? Porque se a gente sabe trabalhar com onda plana, a gente sabe trabalhar com qualquer onda. Por quê? Porque qualquer onda pode ser decomposta em ondas planas. Tá? Então essa é a importância da onda plana. Tá? E aí eu mencionei para vocês, como tudo pode ser decomposto por onda plana, então agora a gente pode descrever propriedades usando só as ondas planas, que para todas as ondas vai valer. E aqui a primeira coisa que eu quero mencionar para vocês, que a gente consegue usar essa ideia, é a intensidade da luz. Tá? O que é uma intensidade? Tá? A intensidade é a quantidade de energia que chega que passa por uma área em um tempo. Isso é intensidade. Tá? Então é energia por área por tempo. Tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar a intensidade é algo que a gente geralmente mede da luz, né? Então quando a gente fala a luz é mais intensa, menos intensa, a gente está falando dessa propriedade, né? Energia por tempo por área. Então, não faz muito sentido a gente falar, por exemplo, da energia da luz somente, a energia que a luz propaga. Pensa no seu olho, né? Eu posso ter o Sol. O Sol ele libera muita energia, né? Mas o que a gente está vendo, né? O que está chegando aos nossos olhos é uma intensidade por tempo. É uma intensidade, né? É a energia que chega no seu olho em uma área que é definida pela sua íris por um tempo. E isso vai nos dar se a gente está vendo algo mais claro, mais escuro, né? Então, todos esses detectores, aí eu estou usando o nosso olho como um exemplo de detector, ele vai estar relacionado à intensidade da luz. Tá? Então, por isso que a intensidade da luz é tão importante, a gente entender exatamente o que a gente está falando de intensidade da luz. Então, para entender a intensidade da luz, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou calcular a energia total, a princípio, em um volume. Qual o volume? Tá? Esse volume aqui, ó, que é o volume que eu defino uma área, tá? E eu defino um comprimento aqui desse cilindro, tá? C delta T. Essa área eu estou definindo para onda plana, então é uma área perpendicular à propagação, então na mesma direção do plano definido pelo campo eletromagnético, tá? E eu vou definir esse comprimento sendo C delta T. Aí lembra que como a velocidade da luz é constante, tal, né? Então eu consigo definir esse comprimento por C delta T sendo esse tempo que uma onda, por exemplo, demora para sair dessa área e chegar na outra. Por que eu estou fazendo isso? Em um detector, geralmente ele fica aberto durante um tempo. Então, o que vai ser detectado é toda a energia que está contida nesse volume. Então, por isso que eu tenho um detector com uma área e ele fica aberto durante um tempo. Ele tem um tempo de resposta, um ΔT. Então, por isso que eu estou definindo esse volume. E é isso que a gente vai usar. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é quanto de energia tem dentro desse volume. Tá? Então, U é a densidade de energia vezes, né, é a integral da densidade de energia no volume. Aí a gente definiu esse volume, né, AC ΔT, que é dado. Aí é só substituir a densidade de energia. Tá? Aqui eu fiz uma modificação, tá? Eu já defini aqui o campo elétrico, o campo magnético para uma onda
pela aquela relação que a, o campo elétrico, o campo magnético é o campo elétrico, né? O módulo do campo magnético é o módulo do campo elétrico dividido pela velocidade da luz, tá? Aí eu substituo, eu chego nisso aqui, tá? Esse aqui, esse delta U é o U que está dentro desse volume, tá bom? Beleza. Mas geralmente a gente está falando de oscilações, esse tipo de coisa. Então, o importante que a gente vai ver é uma média temporal, tá? É uma média no tempo. Geralmente a gente pega essa média considerando um período completo da onda. Então, por exemplo, uma oscilação completa aqui, tá? Essa é a média. Por que a gente geralmente pega a média, tá? Aí só para avisar, a gente está falando de períodos, por exemplo, a luz visível, que são da ordem de dezenas de terahertz. Então, 10 a 9, 10 a 10. Não, terahertz. 10 a 12, 10 a 13. É por volta disso. Tá? E esses tempos de respostas, os melhores detectores são nanosegundos. Né? Esse delta T. Então, se você for pensar, esse período é muito pequenininho. A gente tem muitos períodos aqui. Então, o que a gente vai ver é uma média dessa densidade de energia. A gente não vai ver a energia, tipo, a oscilação da energia, né? Como se ela estivesse aumentando, diminuindo, tal. A gente vai ver a média. Tá? Então, a gente vai calcular a média pelo um período, que é suficiente. Se a gente souber o período, a gente pode só substituir aqui a média, que a gente vai ver a média da energia aqui nesse sistema. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, se a gente pegar aqui as contas, né? Eu tenho as médias do campo elétrico e do campo magnético. Aí eu estou usando aqui a onda plana, a função da onda plana real, mas podia usar a imaginária. A real é só para ficar mais claro quanto que é a média temporal desse cara aqui. O cosseno, a média do cosseno é zero, né? Ele oscila ao longo de zero. Mas o cosseno ao quadrado, ele oscila entre 0 e 1. Né? Então a média dessa função aqui é meio. Então a gente tem que a densidade de energia média é dado por isso aqui. Tá? Tá? É importante a gente falar que se eu calcular a média do vetor de point, eu vou ver que ele é a energia, a média da densidade de energia vezes a velocidade da luz. Dando essa ideia que é a densidade, a variação da... Espera aí. Eu perdi a conexão. Vocês estão aí ainda?
Alô? Alô? Aí, pessoal, voltei. Desculpa aí o problema. Vocês estão me escutando? Tá. Sim, professor. Tá. Onde que eu parei agora? Vocês têm que me ajudar aqui pra eu saber onde que eu volto. Eu tava falando da média do vetor de point, tá? Então eu vou voltar tudo do vetor de point para continuar o raciocínio. É, então eu achei a média da densidade de energia. Se eu calcular a média do vetor de point agora, eu vou ver que eu também chego numa densidade que eu vejo que o vetor de point ele é proporcional à densidade de energia. Exatamente mostrando essa ideia que o vetor de point está relacionado à densidade de energia de uma maneira muito intrínseca, né? Que se eu, então a média aqui de propagação da luz é dada da onda eletromagnética é dada pelo vetor de point, tá? E o que é a intensidade? A intensidade vai ser a energia total dividido por uma área dividido por um tempo, né? E aí, se eu usar essa equação aqui, ó, pegar essa equação aqui, ó, eu divido pela área, divido pelo ΔT, né? E faço a média. Então eu tenho isso aqui. Isso aqui está errado. Isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. É igual a isso aqui. A intensidade. Então veja que a intensidade, eu consigo relacionar a intensidade à amplitude do campo elétrico. Então, a intensidade depende única e exclusivamente da amplitude do campo elétrico. Tá bom? Se eu tiver um conjunto, uma onda que não é plana, né, não é monocromática, igual essa, o que vai dar aqui? Vai dar a soma da amplitude de cada uma das ondas. Acabou. Tá? Então, essa é a importância da gente ver as ondas planas, né? Que todas as contas ficam mais fáceis e aí a gente consegue só extrapolar para qualquer onda. Tá? Então, a intensidade de uma onda plana é dado por isso aqui. E depende só da amplitude do campo elétrico. Tá? Não depende de mais nada. Alguma dúvida? Não? Professor? Diga. Desculpa, é que meu microfone tava fechado aqui pra mim e eu acabei. Eu falei, o senhor não ouviu. Mas eu tenho uma dúvida na hora de calcular a média da densidade de energia. Porque, não sei, pra mim a expressão parece meio estranha. Porque o senhor somou que tá entre parênteses. Isso. E aí calculou a média do cosseno? Isso. A média do cosseno ao quadrado. Sim, mas. Essa soma que tem entre parênteses daria, tipo, esse valor? Aqui, ó. Epsilon zero. Sim, ela dá isso porque se você pegar C2 é epsilon 0 mi 0, né? 1 sobre C2 é igual a epsilon 0 mi 0. Então vai ficar isso aqui, corta. Isso aqui, ó, vira epsilon 0 aqui em cima. Aí você soma os dois, vai dar epsilon 0 é 0 ao quadrado. E esse 2 aqui que aparece aqui embaixo é da média, não é desses meios aqui. Tá bom? Tá. Entendi. Perfeito. Obrigado, professor. De nada.
Atualmente a gente sabe que a onda eletromagnética, ela a gente consegue associar ao fóton e a gente não tem massa vinculada ao, ao campo eletromagnético, né? Porém, porém, o campo eletromagnético ele tem momento, tá? Como é que a gente pode saber que ele tem momento? Tem um experimento bem interessante que é o seguinte: se você pegar aqui, ó, aqui está no vácuo, tá? Aí aqui é como se fosse uma balança de torção, tá? Então a gente tem algo aqui, um disquinho preto, alguma coisa aqui, e do outro lado a gente tem um espelho. Aí a gente joga a luz no espelho. E aí a gente vê que aparece uma torção aqui é, nesse eixo, tá? Então a gente vê que a gente consegue, por exemplo, empurrar a objetos com a luz, né? Até é uma ideia usada para a gente acelerar micro como se fosse micronaves espaciais, né? Que você é como se você estivesse montando uma vela espacial, que você pode usar a luz do sol, né? Como se fosse uma vela, igual as caravelas portuguesas e barcos antigos usavam o vento, né? E aí você conseguia modificar a vela para você se movimentar em qualquer sentido, então você conseguiria fazer isso com a luz. Então você tem a luz, né, por exemplo, a luz do sol, e aí você conseguiria modificar a aceleração de um objeto pequeno usando a luz do sol. Ou usando um laser apontado da Terra, né, aí você aponta e você consegue modificar também isso. Também é interessante a gente mencionar que por mais que a luz não tenha momento, não tenha massa, né, ela tem momento. E a outra até foi o Prêmio Nobel de 2018, né, uma das coisas que foram que ganhou o Nobel, né, um daqueles que eu mencionei no texto da matéria, né, que a ótica ganhou 30% dos prêmios Nobel depois da invenção do laser. E o de 2018 é um deles, que é o da pinça ótica, que é você conseguir manipular, né, um objeto usando a luz. E você consegue manipular esse objeto até deixando ele como se fosse flutuando com a luz. Tá? Isso aí é muito usado em várias técnicas de manipulação de micropartículas, em especial em biofísica. Até a gente tem o professor Antônio lá da UFABC, que ele trabalha mais diretamente, orientador do Gunther, né? Ele trabalha com pinças óticas, né? Até o último trabalho dele, ele usou essas pinças óticas para analisar a movimentação de espermatozoide de touro. Então e você consegue ver direitinho como é que você consegue até medir forças usando esse tipo de equipamento. Então veja que se a gente está lidando com o movimento, né, travando ele e tal, a gente está lidando com força, então a gente está variando com variação do momento, né, e quem vai, então a gente tem que ter alguma coisa que está fornecendo o momento, tirando o momento do objeto, né, então a gente tem algo tipo como se fosse uma colisão. Então a gente nem precisa pensar nos fótons em si, tá? A gente pode pensar na onda eletromagnética em si. Tem exemplo de onda. Mas aí você pode falar, mas não tem massa. Mas toda onda ela transporta energia e ela transporta momento.
né? Se a gente for pensar, por exemplo, em um show que a gente está perto da caixa e a gente sente aquela sensação no peito, né? Aquilo é o momento da luz, né? Chegando e batendo na gente ali. O que a gente está sentindo é isso, né? Isso que dá essa sensação. Tá bom? Eu não vou demonstrar, tá? A conta é bem mais complexa do que a conta que eu fiz para a equação de continuidade da energia, mas você consegue encontrar uma equação de continuidade para o momento, tá? E aí envolve umas contas um pouco mais difíceis que em Eletro 2 vocês vão ver, tá? Mas agora eu vou passar umas contas mais complexas, um dia de aula, é uma aula só para a gente demonstrar isso, tá? Mas o que a gente chega é que a gente tem uma pressão de radiação, né? Uma pressão de radiação que é força por área, né? Que é dado pelo vetor de point, que é proporcional ao vetor de point, tá? Essa pressão de radiação é isso que eu estou dizendo quando, por exemplo, a gente tem a caixa de som e a gente sente nosso peito vibrando, tal, essas coisas. É essa vibração, essa pressão que a gente está sentindo. Essa que é a pressão de radiação. E a onda eletromagnética não é diferente, a gente também tem essa pressão de radiação. Tá? Se eu tenho essa pressão de radiação, eu consigo definir a força, né? Dado que eu sei a área aqui do sistema, né? E a gente sabe pela segunda lei de Newton que a força é a variação do momento no tempo. Então, se eu tenho esse volume aqui, né? Que eu posso definir um momento, né? Pela a densidade de momento, tá? É como se é um momento por volume, tá? A densidade de momento, que é o momento vezes uma área, né? A densidade de momento vezes uma área é o momento. Então, eu posso definir um momento aqui, que é aí eu substituo aqui, né? E eu vou ter que isso aqui é verdade, né? Então, eu tenho que, pegando essa equação e substituindo aqui, ó, e usando essa equação roxa, eu tenho que a densidade de momento do campo elétrico é dado pelo vetor de point dividido pelo campo elétrico, pela velocidade da luz ao quadrado. Ou, se a gente for pensar nos campos eletromagnéticos, é zero, é VEC-B. Tá? Isso aí então é a densidade de momento que a luz carrega. Por que a gente sempre pensa em densidade? Porque a gente geralmente está um detector, alguma coisa assim, sempre a gente está definindo a medida por um tempo e e esse detector tem uma área, né? O objeto tem uma área. Então, quando a gente está falando de onda, não faz sentido a gente falar do momento da luz em si. Vale a pena a gente pensar na densidade de momento, densidade de energia, tá? Porque é isso que a gente está vendo no nosso dia a dia, tá bom? Ficou alguma dúvida aqui? O único pulo do gato que eu mencionei que eu não vou mostrar é isso aqui, ó. Que isso aqui é verdade, tá? Rafael, você abriu o microfone? Você quer perguntar alguma coisa? Não, foi engano. Desculpa. Tá. Não, tranquilo.
Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Então, definir essas propriedades, tá? E aí é importante a gente ressaltar que aqui, em todos esses lugares, a gente pode substituir isso por médias, né? Que aí a gente vai ter as relações por médias, que é muito mais interessante a gente lidar, porque a gente consegue encontrar como geralmente a onda eletromagnética, né, principalmente no caso do visível, ela oscila tão rápido comparado à eletrônica que nós temos, a gente só vai ver as médias mesmo. Tá? E aí a gente viu, então, como que nessa aula, né, a intensidade da luz, o momento da luz e como que a gente consegue usar a onda plana para definir tudo. Tá bom?